Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz que é no nome do Senhor Jesus. Nós falamos um pouco sobre Noé, falamos um pouco sobre Abrão, agora nós vamos falar sobre José. Gênesis 39, do verso 7 ao 10, diz assim: José era atraente e de boa aparência, e depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou os meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Nós vemos José e a persistência em ser fiel em terra estranha. Meus irmãos, todos aqui conhecem a história de José, aquele jovem sonhador em que, por ser fiel a Deus, foi vendido por seus irmãos, e ele foi vendido então a Potifar, que era lá um servo de Faraó, e ele começou a cuidar das coisas deste homem, e a esposa dele, que era uma mulher adúltera, que era uma mulher que não temia o Senhor, começou então a querer cobiçá-lo, a querer seduzi-lo, mas José, ele tinha algo no seu coração, meus irmãos, que era a sua fidelidade ao Senhor. O que você faz quando ninguém está te vendo? O que você faz quando você está num lugar em que ninguém te conhece? Ou você só é aquele crente dentro da igreja? Você só é aquele crente quando você está num círculo de pessoas que sabem da sua fé. José estava numa terra estranha e persistiu em servir na casa de Potifar. Nós vemos que ali ele estava como um servo, como empregado, como um serviçal, mas a sua postura de filho de Deus continuou, a sua postura firme de servir ao Senhor permaneceu. A mulher de Potifar não deveria ser uma mulher feia, não, porque o diabo sempre vai colocar coisas, entre aspas, boas e belas para seduzir a tua vida. Mas se não vem da parte do Senhor, logo vai te causar dano e prejuízo. Quantas vezes, quantos crentes hoje não estão aí nos caminhos tortuosos do mundo porque se deixaram seduzir pela mulher de Potifar? José também, ele persistiu em ser fiel na prisão. Ele foi preso porque ele foi difamado por aquela mulher. O Potifar acreditou na esposa e mandou prender José. E José então lá na prisão, José lá sendo injustiçado, ele não se revolta contra Deus. Irmãos, isso aqui é importante. Às vezes nós passamos por tribulações e Jesus não nos enganou quando ele disse que neste mundo teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Agora, muitos crentes passam pelo vale da sombra da morte, muitos crentes passam pela tribulação da vida, por uma provação, e ele então já renega o Senhor, ele já desanima, ele diz que não vai mais servir a Deus, ele diz que não vai mais para a igreja. E nós vemos aqui um homem preso, mas um homem temente e servo de Deus, testemunhando do Senhor. E diz a Bíblia que o carcereiro não tinha, nem cuidava mais dos presos, deixava tudo na mão de José, porque ali estava um servo de Deus. E Deus honrou. Irmãos, a fidelidade sempre vai redundar em bênçãos. Seja sempre fiel, não interessa a circunstância. Jesus não disse para você ser fiel só nas horas boas. Ele falou que ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então José, ele foi fiel na casa de Potifar, ele foi fiel lá na prisão e ele então estava sendo agora fiel lá no palácio do rei. Ele era o segundo em autoridade em todo o império do Egito. O que você faz quando ninguém está te vendo? José, ele teve a persistência de ser fiel em terra estranha. Que esse seja o seu desafio deste dia. Persista em ser fiel.
em nome de Jesus.